Olá, meus irmãos. Após o final de um ano de escravidão, reinicia mais um ano. De quê, meus irmãos? De escravidão. É impressionante como eu vejo o povo, como o povo não entende essas coisas. Eu fiquei olhando na televisão, o povo louco, desvarado, indo tudo ao mesmo tempo para o mesmo lugar. Passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, é a mesma coisa. Passa de pai para filho, geração após geração. Chegou o final do ano, todo mundo ao mesmo tempo, na mesma hora, vai para as praias. 5 horas, um percurso que demoraria 1 hora, 1 hora e meia, depende do lugar de cada pessoa, das grandes cidades, depende muito. Um percurso que demoraria mais ou menos 1 hora, 2 horas para fazer, as pessoas estão fazendo em 5, 10 horas. Olhe como que o gado, todo ano é a mesma coisa. Chega o Natal, Ano Novo, todo mundo ao mesmo tempo, na mesma hora, vai para as praias. Um percurso de 1 hora, 2 horas, 3 horas, demora 5, 7, 10 horas para fazer. Vários acidentes, várias mortes, todo ano é a mesma coisa. Passa de pai para filho, de geração a geração. Comemora um fim de um ano de escravidão, aí depois de 1 semana comemora um novo ano de escravidão. Isso não acaba, passa de geração a geração. Mas o que eu queria falar hoje, meus irmãos, é sobre o que o Messias falou sobre o derramar do Espírito Santo. Muitas pessoas me dizem, como está escrito em Atos 1, versículo 4, se eu não me engano, o Messias dizendo para os apóstolos não sair para Jerusalém, de Jerusalém até que o Espírito Santo seja derramado. Olhe mais uma mentira, meus irmãos. Olhe mais uma mentira. O Messias dizendo que não era para sair de Jerusalém até que fosse derramado o Espírito Santo. Só que você analisando, você vê que os judeus manipularam essa passagem. Claro que os judeus, na hora, queriam ganhar prestígio, se fazer de santo, que não foram eles que mataram os apóstolos, não foram eles que mataram os verdadeiros profetas, não foram eles que mataram o Messias. Olhe como eles armam as coisas. Em Atos 1:4, o Messias diz para não sair de Jerusalém até que o Espírito seja derramado. Só que se você for olhar em Mateus 28:10, você vê que o Messias não fala nada disso. Aí você vê uma certa contradição. Se você olhar Mateus 28:10, Lucas 23:55, Lucas 24:6, Marcos 16:7, você vai ver que é uma contradição. Aí algumas pessoas me mandaram e-mail dizendo: mas irmão, o Messias disse para não sair de Jerusalém até que fosse derramado o Espírito. O Espírito não foi derramado em Jerusalém. Foi na Galileia, onde o Messias nasceu. Em Nazaré, na Galileia. Talvez você não tenha entendido? Muito bem. Abram Atos 1, versículo 4 e veja. Está dizendo que o Messias está dizendo para ficar em Jerusalém até que seja derramado o Espírito Santo. Só que se você for em Mateus 28:10, você vai ver que o Messias está mandando ir para a Galileia. Se você for para Marcos 16:7, você vai ver o Messias dizendo para ir para a Galileia. Se você for em Lucas 23:55 e Lucas 24:6, você vai ver o Messias dizendo que é para ir para a Galileia. Meus irmãos, depois dos judeus ter assassinado o Messias, quando ele ressuscitou, a primeira coisa, a ordem dele foi clara. Todos os apóstolos, todo mundo, naquele momento, deixasse a Galileia.
deixasse Jerusalém e fosse para Galiléia, que lá ele ia aparecer. Lá ele apareceu para os apóstolos e lá ele derramou o Espírito Santo. Meus irmãos, é tão simples. As contradições na Bíblia são imensas. Cada dia que passa você encontra mais contradição, mais mentira, mais engano. Outro irmão mandou um e-mail para mim sobre o que aconteceu aqui em Paris. Aí, meus irmãos, eu não prefiro comentar sobre isso, porque o que me interessa, meus irmãos, é partir o pão. O que acontece no mundo, essas coisas que acontecem, o mundo já é do maligno, o mundo é do sistema. Então, meus irmãos, o que está acontecendo aí, daqui para frente só vai piorar. E com essa nova tragédia, desse novo atentado terrorista, claro que mais leis virão aqui na União Europeia. Eles estavam querendo mudar algumas leis aqui, e com isso eles aproveitaram essa brecha e vão mudar muitas coisas aqui na União Europeia. Sobre as pessoas que foram mortas lá da revista, isso já faz tempo, meus irmãos, que eu vejo eles fazendo desenhos, falando do profeta Maomé, falando isso, aquilo, e eles vêm recebendo ameaça já há mais de 5 anos, não é de hoje, não é hoje, já há mais de 5 anos. Eu vejo de vez em quando eles fazendo os desenhos, cartoons lá na revista, sobre Maomé beijando outro homem, e Maomé, eles cutucaram o Islã. E aí, meus irmãos, sabe como que é, né? Da mesma forma que se você cutucar o sistema evangélico, maçônico, gospel, eles te dão um jeito de te matar. Eles dão um jeito. Da mesma forma que se você cutucar o espiritismo lá no Oriente Médio, vamos supor, em alguns países espíritas, eles vão te matar. Se você cutucar o Islã, aqui na Europa tem muito islamismo, aqui é muito grande o islamismo, se você cutucar aqui, eles vão dar um jeito, demora. Faz mais de 5 anos que eles vêm ameaçando esses jornalistas que faziam as revistas falando do profeta Maomé, do Islã. Já fazia muito tempo. Não foi eu, não aconteceu agora. Há muitos anos já vem sofrendo ameaças de morte, colocaram bomba na revista, muitas coisas aconteceram, não é de hoje, isso era há muito tempo. Mas um dia mais cedo ou mais tarde aconteceu uma tragédia. Mas eu não gosto de falar sobre isso, meus irmãos. O negócio é partir o pão e falar: o mundo já é do maligno, tendência daqui para frente é só piorar. Então, meus irmãos, quando o Messias disse, olha, quando Maria Madalena encontrou ele lá depois que ele ressuscitou, olha, pega meus irmãos, avisa meus irmãos para todos subir para Galiléia, que lá eu vou falar com eles. Só que em outra parte, em Atos 1:4, diz que é para ficar em Jerusalém. Olha as contradições. É lógico, meus irmãos, que o Messias ia derramar o Espírito sobre a Galiléia, ali, o povo da Galiléia no momento, porque ali é todos os povos, nações e língua. É ali, meus irmãos. É tão simples de entender. Então fica aí, meus irmãos, a mensagem. Quando o Messias morre e ressuscita, eles falaram lá que era para ficar na Galiléia, que ia receber o Espírito... falaram que era para ficar em Jerusalém, que era receber o Espírito Santo em Jerusalém. Mentira. Você vê que teve uma mudança, os judeus mudaram para tentar enganar as pessoas. Mas se você for em Mateus 28:10, se você for em Lucas 23:55, se você for em Lucas 24:6, e se você for em Marcos 16:7, você vai ver que o Messias disse que era para ir para Galiléia para receber o Espírito lá. Lá ele ia encontrar os apóstolos e lá ele ia derramar o Espírito do nosso Pai.